Fala galera, estamos de volta. Vamos continuar aqui nossa aula de função quadrática e hoje nós vamos ver como resolver equações sem utilizar o método de Bhaskara quando essas equações forem equações incompletas. Ó, só lembrando, pessoal, que o método de Bhaskara, a fórmula de Bhaskara, ela serve também nessas equações, ok? Eu apenas darei para vocês mais uma ferramenta, mais um método para vocês resolverem, caso vocês achem mais simples utilizá-lo. Então, primeiro nós vamos ver a equação do tipo ax ao quadrado mais c igual a zero. Ou seja, um caso em que o b não aparece, o coeficiente b. Então, vamos lá, vamos para a prática. Então, vamos lá. Quando b é igual a zero, olha esse exemplo aí, ó. 2x ao quadrado menos 50. Veja que nós temos o valor de a, que é 2, e o de c, que é menos 50. Mas o b não apareceu, ou seja, b é zero. Então, pessoal, quando nós temos uma equação desse tipo, posso utilizar delta e Bhaskara? Pode sim, você pode resolver fazendo delta e Bhaskara e você vai encontrar os mesmos resultados que eu vou encontrar aqui. Porém, veja só como é mais simples se a gente fizer esse passo aqui, ó. Vou isolar o x. Então, primeiro eu joguei o x, o 50 para lá, né? Menos 50 vai para o outro lado, igual uma equação de primeiro grau. Depois passo 2 dividindo, aí eu divido 50 por 2, deu 25. Só que aí agora nós temos um problema que na equação de primeiro grau não acontece, que é esse número ao quadrado. A minha incógnita aqui que eu quero descobrir o valor, que é o x, está elevado ao quadrado. Como é que eu conserto esse problema? Como é que eu deixo o x sozinho sem esse quadrado em cima? Eu faço a operação inversa do outro lado. A operação inversa da potência é a radiciação, a raiz. Então, se eu estou elevando x ao quadrado, basta eu tirar a raiz quadrada de 25, que eu isolo o meu x. Então, x vai ser igual a raiz de 25. Esse é o último passo aqui dessa equação incompleta quando b é igual a zero. E aí nós caímos em outro problema. Qual é a raiz de 25? Muitos devem estar pensando agora, a raiz de 25 é 5, então acabou aí minha questão, 5 é o resultado. Porém, pessoal, toda raiz quadrada, nos números reais, possui dois resultados, um positivo e um negativo, 5 ou menos 5. É só você pensar assim, ó, se você pegar esse valor e elevar ao quadrado, ele dá 25? Verdade, 5 ao quadrado é igual a 25. Mas menos 5 também, se você elevar ao quadrado, também dá 25. Então, 5 ou menos 5 são soluções para essa equação. Galera, toda vez que vocês resolverem uma equação em que está faltando b, em que o b é igual a zero, vocês vão sempre encontrar duas raízes opostas, dois números que têm o mesmo valor e sinais diferentes, tá? Mesmo valor numérico, mesmo módulo que a gente fala, né? E sinais diferentes. Vamos para mais um caso. Olha esse aqui agora. Menos 5x ao quadrado mais 500 igual a zero. Então, vou lá, vou isolar o x. Então, passei o 500 para lá, ficou menos 500. Vamos multiplicar por menos uma equação, né? Aí vai ficar 5x ao quadrado igual a 500. Passa o 5 dividindo. Então, x ao quadrado vai ser igual a 100. Fazemos a raiz de 100. E a raiz de 100, não se esqueçam, os dois valores, ó. 10 vezes 10 é 100. E menos 10 vezes menos 10 também é 100. Então, x igual a 10 ou x igual a menos 10. Essas são as soluções dessa equação ou são as raízes da função ou da equação. Ok, galera, agora vamos para o segundo tipo. Vamos ver a equação do tipo ax ao quadrado mais bx igual a zero. Ou seja, quando o c é igual a zero, quando a gente não tem o valor de c. Vamos para a prática, vamos lá. Vamos resolver a equação x ao quadrado mais 4x igual a zero. Então veja que não apareceu aí o termo independente c. Temos só o a, que é 1, e o b, que é 4. Gente, nesse caso, vocês vão precisar fazer um procedimento que é colocar em evidência um fator comum. Observem que aqui eu tenho um x ao quadrado. X ao quadrado nada mais é do que x vezes x. E aqui eu tenho o termo 4 vezes x. Então note que aqui eu tenho x vezes x e aqui eu tenho 4 vezes x. Então esse x no primeiro grau ele aparece aqui e aparece aqui se eu desmembrar isso aqui num produto de x vezes x. Então eu posso colocar esse x em evidência. Veja, ó, x, abro um parêntese, x multiplica quem para dar x ao quadrado? Ele mesmo, porque x vezes x dá x ao quadrado. E x multiplica quem para dar 4x? Multiplica 4, que aí eu junto o 4 com o x e formo 4x. E isso é igual a zero. Beleza.
Chegamos aqui nesse ponto, nós temos que fazer um pequeno raciocínio bem breve. Ó. Eu tenho um produto, uma multiplicação, de um termo, que é esse camarada aqui x, e um outro termo, são dois termos, porque o que está aqui dentro do parêntese é como se fosse uma coisa só. Então eu tenho um termo x e tenho aqui dentro de um parêntese um termo x mais 4. E esse resultado desse produto está dando zero. Vocês conseguem imaginar uma multiplicação que dá zero sem que um desses dois termos seja zero? É impossível. Ou o primeiro termo, que é o x, é zero, ou o segundo termo, que é o x mais 4, é zero. É a única possibilidade para que essa multiplicação dê zero. Então, partindo desse raciocínio, eu já consigo concluir que ou o primeiro termo é zero, ou x é igual a zero, ou x mais 4 é igual a zero. Disso, eu já tenho a primeira raiz dessa equação, que x é igual a zero. Essa é a primeira raiz. Com certeza, essa aqui zero. Se eu substituir lá x por zero, o resultado dá zero. Beleza. E qual é a outra raiz? A outra raiz basta eu resolver essa pequena equação do primeiro grau aqui, ó, x mais 4 igual a zero, que era o que ficou dentro do parêntese. Então, nesse procedimento, nesse método aqui para a gente resolver essa equação incompleta, eu coloco em evidência, e aí a primeira parte eu igualo a zero, já tem uma raiz, que sempre, quando c é igual a zero, sempre quando eu tenho uma equação incompleta faltando c, uma das raízes é zero, está aqui, e a outra raiz vai surgir dessa mini equaçãozinha aqui de primeiro grau. Então eu jogo o 4 para lá, né? X mais 4 igual a zero, logo x é igual a menos 4. Quem são as raízes? 0 e menos 4. Vamos ver se você entendeu. Vamos fazer mais um exemplo aqui. Ó. Vamos resolver a equação 5x ao quadrado menos 3x igual a zero. Novamente, vamos botar o x em evidência. Ó. X tem x aqui e tem x aqui. Só que aqui está ao quadrado. Então, eu deixo um x do lado de fora. Aqui, além do x, tem um 5 acompanhando. Então, x multiplica 5x para dar 5x ao quadrado. E x multiplicaria o menos 3 para dar 3x, menos 3x. Então, está aqui dentro do parêntese 5x menos 3. Para você ter certeza de que sua conta está certa, é só você pensar nesse produto. Ó. Se eu multiplicar esses dois, eu volto para isso? Se eu multiplicar esses dois, eu volto para isso? Pensa, mas não faz, né? Então, observamos que isso dá certo. Daqui, lembra? O primeiro é igual a zero, né? Está antes aqui do parêntese. E o que está dentro do parêntese também é igual a zero. E o que está dentro do parêntese eu resolvo a equação. Ó. Joguei o 3 para lá, passa o 5 dividindo, e aí acabou. Não tem como simplificar, não tem como dividir. Então, x igual a 3 quintos. Quem são as raízes? 0 e 3 quintos. Beleza? Espero que vocês tenham compreendido. Então, só lembrando, pessoal, a fórmula de Bhaskara, se você não entendeu esse vídeo, falou, poxa, professor, esse negócio aí dessas raízes incompletas, não compreendi como é que faz esse método, não. Tenho dificuldade de colocar em evidência. Esse negócio aí de tirar essa raiz e lembrar que tem o mais e o menos também, eu tenho essa dificuldade. Não tem problema, pode continuar utilizando a fórmula de Bhaskara, porque ela serve também nesses casos, ok? Agora, se você quiser utilizar esse método, lembre-se, quando o b for zero, quando você tiver uma equação incompleta que não tem o b, você vai ter duas raízes opostas. Eu coloquei a e menos a, é porque se você encontrou lá na raiz que deu 10, que deu 20, então a outra vai ser menos 20. Tem sempre uma positiva e uma negativa. Isso que são opostas, tá? Do mesmo valor. E quando o c igual a zero, você tem uma equação incompleta em c, que c igual a zero, então lembre-se, uma das raízes sempre vai ser zero. Sempre vai ser zero. Quando tiver faltando o c, o termo independente, uma das raízes é zero. E a outra, você vai resolver uma equação do primeiro grau depois que você colocar em evidência o x. Ok, galera? Então, um abraço, até a próxima e vejam o próximo vídeo aí agora que nós vamos falar sobre o método da soma e do produto. Que não vão servir também, não vai ser muito interessante para todas as equações, mas pode acelerar algumas respostas, sem fazer conta, só usando pensamento. Um abraço, pessoal!